A Previdência Social brasileira está organizada em diversos regimes, cada um em particular com suas regras próprias. Quem está conosco para conversar sobre esse assunto é André Azevedo, gerente executivo do INSS aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. André, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Justiça e Trabalho. Obrigado a você por gentilmente atender o nosso convite e, inicialmente, gostaria também de agradecer até em nome da presidência do Tribunal pela sua vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Manassés, mais uma oportunidade e para tratar de um tema tão recorrente que é os regimes de previdência social no Brasil. Como é que nós poderíamos, André, dizer aos telespectadores como é que se organiza, como é a organicidade, digamos assim, da previdência social atualmente hoje no nosso país? Os regimes de previdência no Brasil estão organizados da seguinte forma. Nós temos o regime geral de previdência social, que é o que abarca, que engloba todos os trabalhadores e trabalhadoras. Esse é o geral do regime seletista, em via de regra. Temos os regimes próprios de previdência, que são os servidores da União, estados e municípios, de prefeituras, estados, que têm um regime próprio de previdência, que instituem regime próprio de previdência. E temos o regime de previdência complementar também. Então, basicamente, é organizado dessa forma. Todos esses regimes têm suas regras próprias, né? Agora, sem dúvida. Em se tratando do regime geral, que é o que o INSS trabalha especificamente, né? Quais são as regras, digamos assim, do regime geral da Previdência? As regras para a obtenção dos benefícios, que é o que interessa mais aos trabalhadores, naturalmente, né? Previdência no regime geral oferece benefícios e serviços aos trabalhadores. Mas os benefícios, em particular, as regras são basicamente o preenchimento de requisitos, ou seja, o trabalhador precisa preencher requisitos para poder ter acesso aos benefícios. E basicamente são três. Primeiro é ser segurado ou dependente do regime, o segundo é o fato gerador, aquele benefício que ele está pleiteando, e, por último, a carência, que é um número mínimo de contribuições para ter acesso ao benefício. Então, satisfeitos esses três requisitos, o trabalhador pode ter acesso à prestação previdenciária que ele está pleiteando. A gente pode pegar um caso prático assim para explicar, por exemplo, um trabalhador que já trabalhou ali, falando mais com o telespectador agora, já trabalhou durante 35 anos com carteira assinada. Como é que ele tem acesso à Previdência? Pronto, um caso prático de um trabalhador, né, que contribuiu por vários anos, né, 35 anos. Então, ele provar que é segurado, o fato de estar contribuindo ou de ter contribuído, né, os recolhimentos é uma prova disso. O fato gerador, que neste caso é um alto número de contribuições, que nesse caso 35 anos, e a carência mínima, que é 15 anos. Carência e tempo de contribuição são institutos diferentes. A carência começa a contar a partir do primeiro recolhimento pago em dia. Então, se ele preencheu esses requisitos, que é fato gerador, alto número de contribuições, carência mínima e provar que é segurado, aí ele satisfez os requisitos. Nesse caso, ele teria acesso a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Existe algum outro cenário que possibilita o trabalhador se aposentar antes do tempo, digamos, da regra existente? Isso, não. O cenário, hoje nós temos 4 tipos de aposentadorias vigentes no regime geral. A aposentadoria por tempo de contribuição, que é essa, que, na verdade, Manassés, a gente pode até citar que é um benefício, que é um prêmio ao trabalhador que contribuiu muito tempo para o regime, porque ele, em particular, não protege risco social específico. É o fato do trabalhador, vamos imaginar aqui um trabalhador que começou a trabalhar aos 18 anos e nunca parou de contribuir. Então, ao final de 35, ele vai estar com 53, então vai ter acesso à aposentadoria como forma de prêmio. Mas nós temos a aposentadoria por idade também, que é um outro tipo de aposentadoria. Que é o limite de idade. Aí né? Essa estabelece a idade mínima, 65 anos para o homem e 60 para a mulher no meio urbano, tendo contribuído pelo menos 15 anos, que é a carência desse benefício. E no meio rural, 60 anos o homem e 55 a mulher, tendo provado o exercício da atividade rurícola por pelo menos 15 anos. É o chamado, por exemplo, trabalhador rural, trabalhadora rural, e também que engloba o pescador artesanal ou a extra-semelhado, que faz da pesca, ou no caso da atividade rurícola, seu principal meio de vida. Então nós temos essa aposentadoria, que é a aposentadoria por idade, essa sim, estabelece uma idade mínima. Então, o trabalhador tem 20 anos, André, vai ter acesso? Não. Se ele tiver 20 anos, mas não tiver idade mínima, não vai ter acesso a essa aposentadoria. Nós temos uma outra aposentadoria, que é a aposentadoria especial. E aí essa, mais especificamente, ligada à exposição do trabalhador a agentes nocivos, sejam eles físicos, químicos ou biológicos. Então, provando a exposição a esses agentes nocivos, ou até mesmo a associação de vários agentes nocivos, o trabalhador pode ter acesso a essa chamada aposentadoria especial.
15, 20 ou 25 anos. E a última aposentadoria, essa está ligada especificamente à incapacidade laborativa, que é a aposentadoria por invalidez. Essa, via de regra, tem uma carência mínima de 12 contribuições, né? Ressalvados os casos, por lei, em que o trabalhador, mesmo não tendo essas 12 contribuições, ele pode vir a ser aposentado por invalidez, mas essa está mais ligada à questão da incapacidade laborativa, ou seja, a incapacidade total e permanente para exercer aquela atividade que ele exercia ou qualquer outra atividade. Então, essa aposentadoria por invalidez, ela tem esse caráter de, às vezes, tirar o trabalhador de forma precoce do mercado de trabalho. Seja ele por adoecimento ocasionado relacionados ao trabalho, ou seja, até por incapacidade física de adoecimento próprio do trabalhador. Né? Sem dúvida, a chamada causa comum de doença, uma cirurgia que não foi bem sucedida, enfim. A causa comum ou a chamada doença ocupacional ou doença do trabalho. Por qualquer motivo, se ficar constatada a incapacidade total e permanente para o trabalho, e aí, naturalmente, através de uma perícia médica do INSS, uma vez constatada essa incapacidade, aí sim o trabalhador fará gozo da aposentadoria por invalidez. Existem muitas questões, por exemplo, que as pessoas perguntam, mas suponhamos, eu tenho um nível salarial quando estou trabalhando, eu me aposento por invalidez por uma doença ocupacional. Meu salário permanece o mesmo? Isso. É uma pergunta bem recorrente. Bem recorrente essa pergunta. Sem dúvida. Bem o benefício comum de aposentadoria por invalidez, como qualquer outro benefício, tem uma regra para o seu cálculo. Então, a renda mensal inicial vai respeitar uma regra que é estabelecida por lei, que, por exemplo, a depender do benefício, sempre vai gerar em torno de 80% maiores salários de contribuição do trabalhador do período. Então, por exemplo, uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Como é que vai ser calculado esse benefício? Vai se recorrer à média contributiva do trabalhador, apurada de julho de 94 até o mês anterior ao requerimento do benefício, e vai se tirar uma média. Dessa média, excluindo aí as 20% menores contribuições, dessa média que vai se calcular o valor do benefício. E aí, a depender do benefício, como eu bem falei, vai haver um percentual em relação a essa média que vai ser aplicado. Por exemplo, a aposentadoria por idade vai ser aplicado um percentual de 85% dessa média, no mínimo, porque é 15 anos de contribuição, mais 1% a cada ano que ele extrapolar. Um exemplo, bem claro, o trabalhador que contribuiu por 20 anos e vai dar entrada na aposentadoria por idade, esses 20 anos, ao final, vão contar como 90% da média contributiva dele para o cálculo do benefício. Então, cada benefício tem uma regra específica de cálculo. Tem uma regra específica, muito bem. André, fala-se muito em déficit da Previdência, né? Como é que andam os números e o que é que precisa ser feito para que a Previdência consiga um equilíbrio financeiro nas suas contas? Mas é uma questão que gostaria que você respondesse no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com o Justiça e Trabalho.